Bom, acho que agora eu já posso falar boa noite, né? Estamos caminhando então para o fim. E aqui me foi atribuído falar um pouco então sobre microbiota intestinal. Vou falar exatamente sobre o impacto dos padrões alimentares dentro da microbiota. Não tenho nenhum conflito de interesse e eu vou copiar a Márcia porque eu vou iniciar minha fala falando duas frases atribuídas, né? Duas célebres frases atribuída a Hipócrates, onde ele já dizia que todas as doenças começam no intestino e que seu alimento seja seu remédio seja seu alimento. Então, aqui a gente já consegue ver uma visão progressista, né, de Hipócrates, onde ele faz ali essa aliança entre esses dois componentes. E por que falar de microbiota? Porque microbiota tem ali a sua ascensão, né, o nível de pesquisa ali cresce a cada década. A gente sabe que a microbiota hoje ela está relacionada a diversas patologias, não só as doenças cardiovasculares, né, aterosclerose, hipertensão, insuficiência cardíaca, mas também outras doenças, como, por exemplo, as doenças hepáticas, as renais, a diabetes tipo 1, 2, que a gente tem bastante trabalhos associados, doenças respiratórias, câncer. Na verdade, se vocês forem olhar na literatura, a gente tem a microbiota relacionada com praticamente todas as doenças. E quando a gente fala em microbiota, o estudo da microbiota é muito difícil. Por quê? A gente tem muitos fatores que são associados à sua composição, né? Então, a gente tem fatores genéticos, fatores ligados ao tipo de parto, a cesárea ou parto normal. A gente tem a alimentação que esse bebê vai receber, o aleitamento materno ou fórmulas infantis. A idade é outro fator que impacta, né, a composição, a diversidade dessa microbiota. A gente também tem estudos que mostram que o sexo ele também tem uma diferença significativa entre a sua composição. O meio ambiente em que esse indivíduo ele está inserido, o estado nutricional desse indivíduo, se ele vive com obesidade ou com desnutrição, as patologias que eu já falei que estão associadas, a localização geográfica. Então, a gente tem estudos que mostram, tem um estudo chinês que é muito interessante, com mais de 7 mil indivíduos, onde ele mostra que modelos metabólicos aplicados a uma região, elas não podem ser aplicadas em outras, mostrando, então, que a região geográfica ela também tem ali o seu impacto. E, com certeza, quando a gente fala de um impacto mais rápido sobre a microbiota, a gente fala em relação aos antibióticos, que vai ter um impacto ali rápido e, dependendo do seu espectro, vai acometer ali tanto bactérias patogênicas quanto benéficas. Então, diante de todos esses fatores que são associados, é muito difícil a gente atribuir uma grandeza para cada um deles, porque cada indivíduo vai ter um fator ali mais determinante que o outro, e a gente sabe que os fatores extrínsecos são aqueles que têm um papel mais predominante. Mas falando sobre o meu tema, que é a dieta, esse daqui é um estudo que mostra como que a alimentação ela tem impacto frente à microbiota, e a gente tem resultados que mostram que, em animais, a microbiota ela consegue ter uma variabilidade, tem, né, a responsabilidade de variabilidade em 50%, e nos seres humanos a gente tem que essa variabilidade atribuída à dieta é em torno de 20%. E para vocês terem uma ideia de como esses fatores, né, ligados à alimentação e fatores exógenos, né, extrínsecos do indivíduo, eles têm ali uma relação maior. Esse daqui é um estudo onde a gente tem a comparação de gêmeos, né? Então, foram feitos ali uma comparação em relação ao mapeamento genético de mais de 1.000 indivíduos gêmeos, pares de gêmeos, e a gente teve como resultado que a genética ela influencia em cerca de 8% a composição dessa microbiota. E quando a gente fala em alimentação e microbiota, esse daqui é um estudo que a gente não pode deixar de citar. Foi o primeiro estudo de grande relevância que associou a microbiota e a dieta. Foi um estudo feito com crianças que moravam em Burkina Faso, na África, né? E eles foram comparados com crianças que moravam na Florença, na Itália. Quando a gente vê a alimentação dessas duas populações, a gente tem que as crianças da África ela tem uma alimentação predominantemente mais vegetariana,
com uma dieta pobre em gordura, pobre em proteína animal, rica em fibras, o que não acontece com as crianças da Itália, que tem uma dieta ali mais ocidentalizada, rica em proteínas, gorduras, açúcar e pobre em fibra. E quando nós vemos os resultados em relação à composição dessa microbiota, esses foram os principais achados. Então, ali no gráfico de Pitts, a gente consegue ver que as crianças da Itália, no lado de fora, elas tinham uma maior proporção de filo de bactérias pertencentes aos filos dos Firmicutes, a parte aqui vermelhinha. Quando comparada às crianças de Burkina Faso, essa quantidade é muito menor. Então, o inverso também ocorre em relação aos filos bacteroidetes. E mais do que a gente falar em filos, esse estudo ele observou gêneros bacterianos. Então, a gente tem aqui na população das crianças de Burkina Faso a predominância de 2 gêneros bacterianos, que são Prevotella e Chilanobacter, que são bactérias que têm ali um alto poder de degradação de fibras, o que é representativo das crianças que têm ali uma alimentação mais ricas em vegetais. Além disso, esse perfil de microbiota dessas crianças de Burkina Faso, elas também têm uma alta produção de ácidos graxos de cadeia curta, que já foram citados aqui em algumas palestras. Então, a gente consegue ver que as crianças de Burkina Faso, elas têm uma alta produção de ácidos graxos de cadeia curta de maneira total, e também do acetato, propionato e butirato, que corroboram, então, esses achados. Além disso, as crianças de Florença, elas tinham um perfil de microbiota com um perfil mais patogênico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Gerínero escherichia elevado nessas crianças de Florença. E aqui é um estudo que eu acho muito interessante, porque ele fala sobre... Não sei se vocês já ouviram falar assim, não importa só o que você come, mas a sua mãe, a sua avó... Esse estudo foi feito com camundongos que receberam microbiotas humanas e eles foram desafiados a consumir uma dieta rica em carboidratos acessíveis à microbiota. Então, inicialmente, esses camundongos foram ali alimentados com uma dieta rica nesse tipo de carboidratos e aí foram feitas gerações desses camundongos. Só que ao longo das gerações foi diminuindo a quantidade desse tipo de carboidratos oferecido para esses camundongos. Então, aqui é um mapa de temperatura onde a gente consegue ver que, ao longo das gerações, a quantidade de genes bacterianos que fermentam esses tipos de carboidratos, eles foram diminuindo ao longo das gerações desses camundongos. E o interessante é que, mesmo depois, né, essa última geração de camundongos, mesmo você oferecendo novamente agora uma dieta rica em carboidratos acessíveis à microbiota, esses gêneros não foram recolonizados dentro dessa pesquisa. Quando a gente fala em alimentação no ser humano, a gente tem ali uma janela de oportunidade até os 3 anos de idade. Isso porque essa criança, a alimentação que essa criança ela vai receber desde o nascimento, né, o aleitamento materno ou a fórmula infantil, ela vai impactar na composição dessa microbiota, mas também a introdução de alimentos sólidos e a alimentação que ela vai receber ali até os 2, 3 anos de idade. Isso porque sabe-se que essa microbiota formada até os 3 anos de idade, ela provavelmente vai permanecer ao longo de toda a vida. A gente tem ali a sua maior diversidade alcançada aos 6 anos de idade, dos 6 aos 12 anos de idade, e ali um indivíduo adulto já com uma microbiota bem formada, que é a microbiota que foi adquirida ali durante a infância. E quando a gente fala em alimentação e microbiota, um dos principais alimentos que vai ter impacto ali sobre a composição são as fibras, né? Então, hoje a gente fala, além de fibras solúveis e insolúveis, a gente tem que pensar não só na solubilidade, mas também na viscosidade e na fermentação, porque são essas fibras que são carboidratos acessíveis à microbiota, que vão sofrer fermentação, que vão ter ali a sua ação sobre a composição da microbiota, né? Então, a gente tem ali desde fibras que estão relacionadas à parede celular, né? Então, por exemplo, ali a pectina, a beta-glucana, mas a gente tem que a gente chama de carboidratos,
fibras não amiláceas, mas a gente também tem aqui o amido resistente, que também tem um alto poder de fermentação. E as fibras, elas têm um papel já bem documentado na literatura do seu impacto na microbiota. Então, o consumo de fibra, ele está associado ali, quanto maior a sua viscosidade, maior vai ser o impacto sobre glicemia e lipídios. A gente sabe também que as fibras, elas vão ter ação ali sobre ácidos biliares também, né? Então, ali fazendo baixando a sua reabsorção, e as fibras, elas fermentadas, elas geram ácidos graxos de cadeia curta, que são extremamente benéficas, né, dentro do perfil metabólico do ser humano. Se a gente for pensar, esses carboidratos acessíveis à microbiota, ele tem um papel muito importante, porque eles vão servir principalmente como fonte de energia para os colonócitos, né? Então, quanto menor a quantidade de carboidratos acessíveis à microbiota, as bactérias presentes ali naquele intestino, elas vão começar a degradar muco, de uma vez que a gente não tem esse tipo de fibras. E essa daqui é uma figura muito interessante, porque ela mostra as diferenças em relação a uma alimentação ali mais predominantemente vegetariana e uma alimentação mais ocidentalizada. Então, aqui a gente consegue ver que a alimentação rica em vegetais, ela tem um alto poder de fermentação, que vai melhorar essa mucosa do intestino, aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão guardar a relação ali intrínseca junto à glicemia, ao aumento da secreção de insulina. Uma dieta mais ocidentalizada, a gente já tem ali as proteínas, que os compostos nitrogenados em excesso, eles vão ter um impacto negativo sobre essa composição, tendo papel ali na produção de metabólitos que não são interessantes aqui para o ser humano. E aqui na cardiologia, a gente também tem que falar das gorduras, né? Então, a gente sabe que o professor Denis logo cedo falou do impacto das gorduras dentro dos receptores do tipo TOL, que ali desencadeia um sinal inflamatório, que é uma inflamação de baixo grau, mas de forma crônica, que vai ter impactos ali no futuro para esse indivíduo, mas também não só esse excesso de gordura na nossa dieta, ela também pode levar a outros prejuízos, né? Então, um aumento de gorduras na dieta, aumenta ali a produção de ácidos biliares, que pode ter uma relação, por exemplo, com o ácido sulfídrico, né? Que vai levar ali à apoptose dessas células intestinais. Além disso, esse aumento de gordura na dieta, ela favorece ao rompimento das proteínas que fazem junção dessas células, né? Então, o aumento desse tipo de alimento dentro da dieta, ele vai aumentar ali citocinas pró-inflamatórias, e isso vai ter um impacto ali, um estresse oxidativo elevado, que também pode levar à apoptose, mas também pode desencadear ali uma maior permeabilidade intestinal. E eu trouxe aqui um estudo sobre dieta cetogênica, então, para a gente ver quanto os diferentes tipos de dieta com quantidades diferentes, né, de gorduras dos mais variados tipos, elas vão ter ali impacto sobre composição. Então, aqui a gente tem uma ideia de que uma dieta com baixo teor de gordura, alto teor, e uma dieta cetogênica, ela vai ter uma mudança em relação a filos bem distintas umas das outras. E quando a gente vê também o indivíduo que ele começa a ter uma dieta cetogênica, aqui a gente também consegue ver que essa composição da microbiota, ela vai sendo alterada ao longo ali da oferta dessa dieta cetogênica a nível filo também. A dieta cetogênica dentro, pensando na microbiota intestinal, a gente teria muita coisa para abordar. Mas aqui esse estudo em especial, ele fala sobre a diminuição de bactérias do tipo bifidobactérias, né? Então, todas as classes aqui, os gêneros de bactérias relacionadas a elas estão diminuídas. Mas também a gente sabe que a dieta cetogênica, ela tem ali o seu papel importante dentro ali de algumas patologias, e dentro da microbiota a gente também tem essa ambiguidade. Então, uma dieta cetogênica, ela tem uma diminuição de bactérias do tipo bífido, mas esse aumento de cetonas, ela pode, por exemplo, reduzir a produção de células TH17, que são células pró-inflamatórias.
E, sem sombra de dúvidas, e aí, quando a gente pensa em cardiologia e microbiota, em especial, a gente tem o maior impacto dentro das proteínas. Então, os estudos relacionados à cardiologia e à microbiota, ela tiveram sua ascensão lá em 2011. Então, esse tema, essa pauta dentro da cardiologia foi ali relacionada à produção do metabólito N-óxido de trimetilamina, que a gente chama de timal. Isso porque os alimentos ali que são de origem animal, então leites, ovos, carnes, eles têm ali os seus produtos sendo fermentados nessa microbiota, que vão levar à formação do metabólito trimetilamina, e essa trimetilamina ela é rapidamente oxidada pelas flavinas monooxigenases no fígado, levando à formação desse metabólito. O timal hoje ele é extremamente estudado não só dentro da cardiologia, ele está relacionado lá à aterosclerose, né? Então, infarto, AVC. A gente tem estudos que mostram que ele é um fator de risco independente para essas doenças, mas eles também estão relacionados com outras doenças, como, por exemplo, as doenças renais, o diabetes. Então, essa é uma área muito promissora dentro da cardiologia, uma vez que esse metabólito em excesso ele vai ter ali um impacto negativo dentro da saúde cardiovascular. E esse daqui é um estudo também muito interessante, que ele compara o tipo de proteína. Então, ele oferta para os indivíduos uma dieta sem carne, carne vermelha e carne branca. E a gente consegue ver que a carne vermelha, ela realmente tem um aumento da produção desse metabólito, tanto em níveis sanguíneos e na urina também. Então, realmente, a carne vermelha é aquela que vai ter um maior impacto sobre a produção do timal, e ali está associado com maior risco de eventos cardiovasculares. Essa daqui é uma figura onde ela relaciona todos ali os componentes alimentares junto à composição dessa microbiota e como que ela vai impactar ali na saúde metabólica do indivíduo. Então, a gente tem não só ali as proteínas sendo relacionadas, mas também, por exemplo, adoçantes, que têm ali um impacto também sobre essa composição, né? Então, a gente tem, dentro do cenário da alimentação, muitos fatores que vão influenciar essa microbiota. E a pergunta seria, né? Então, como que a gente pode melhorar essa composição para ter ali um perfil de saudabilidade? O que a gente poderia fazer a respeito? Essa é uma pergunta, né, de 1 milhão. Mas a gente sabe que tem que levar vários fatores em consideração. Então, ali, os fatores ligados ao próprio indivíduo, né? E relacionar eles de uma forma com fatores como, por exemplo, a própria composição da microbiota desse indivíduo, a interação com metabólica, fenótipos metabólicos também relacionados, e é uma via bidirecional falar sobre dieta e os compostos que fazem parte dela. Então, quando a gente pensa ali um perfil melhor sobre microbiota, são diversos fatores que estão ali relacionados para a gente tentar ter ali uma ideia sobre como a gente vai ter esse impacto. E algumas mensagens que eu gostaria de deixar para vocês é que a maioria dos estudos que a gente tem relacionado à alimentação, eles são relacionados ou a macro e micronutrientes. A gente não tem uma vasta literatura falando de padrões alimentares em si, mas algumas mensagens que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em microbiota e saúde cardiovascular é que a dieta ela tem um impacto, sim. Então, quando a gente tem uma dieta que sofre uma maturação muito brusca, né? Então, a gente muda a alimentação desse indivíduo, ele vai ter ali uma alteração na composição. Então, a gente tem estudos que mostram que essa microbiota ela já muda a partir de 24, 48 horas, mas essas transições, essas mudanças, elas não são persistentes. Isso porque a nossa microbiota ela é altamente resiliente, né? Então, por mais que a gente tenha essas alterações na dieta, essas alterações elas são transitórias. Lembrar que cada indivíduo ele tem uma assinatura microbiana única, né? Então, 2 indivíduos nunca vão ter o mesmo perfil de microbiota. Além disso, a gente tem que pensar
que padrões alimentares eles devem ser feitos a longo prazo para que se observe ali alguma mudança em relação à composição e que muitas vezes a falta de mudança em relação à quantidade de bactérias de determinados gêneros ou outros, por mais que elas não tenham alteração, a gente precisa verificar o metabolismo, né? Os metabólitos que estão ali relacionados a ela, que podem ter ali uma mudança e ter uma variação na saúde metabólica desse indivíduo. Então, por exemplo, não só os ácidos graxos de cadeia curta, o timal, ácidos biliares, lipopolissacarídeos, que podem ter ali essa mudança. E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é: quanto tempo é necessário de mudança de uma alimentação para que a gente tenha, de fato, ali uma mudança permanente na microbiota? Essa pergunta a gente ainda não tem resposta. Se a gente pensar no estudo da microbiota, que ali tem poucas décadas, né, sendo estudadas de forma mais exaustivas, né, a gente não tem essas respostas. Então, a gente vê só a ponta do iceberg, mas a gente sabe que tem ali muito conhecimento que ainda não foram desvendados. Era isso. Muito obrigada.